Olá, muito bom dia! Terça-feira, começando mais um Manhã EPP aqui com conteúdo para edificar sua vida, graças a Deus, né? Apesar de nós, Ele tem usado esse programa para falar aos nossos corações. Louvado seja Deus por isso. E quero dar muito bom dia para você que já está aí assistindo, né? Daqui a pouco eu leio os comentários aqui, fala de onde você está falando, como que está o tempo aí. São Paulo está daquele jeito misterioso, né? Que não sabe se vai sair um solzinho, se vai sair uma chuva, aquela terra da garoa que faz várias temperaturas no mesmo dia, né? Mas me conta aí como que é na sua cidade, como que está aí. E também pode aproveitar e conversar do que você quiser aqui, principalmente do nosso tema. Hoje o nosso tema é muito interessante, porque ele fala como integrar fé e trabalho. Às vezes a gente, seja qual for o trabalho, viu, gente? Pode ser um advogado, pode ser uma dona de casa, pode ser um gari, pode ser uma apresentadora, pode ser um dentista, pode ser um professor. Qualquer profissão, né? A mulher do lar é um trabalho, profissão, dizem que mãe tem todas as profissões juntas, né? Porque ela é psicóloga, é doutora, é tudo junto, né? Então, mas seja qual for o trabalho, é possível e é a vontade de Deus que nós integrarmos fé com o trabalho, né? Porque Ele nos deu dons e talentos para isso, né? Para glorificá-lo aonde estivermos, né? E é isso. Para falar sobre esse tema, hoje nós convidamos o Dr. Antônio Cabreira, daqui a pouco ele estará aqui com a gente, já está aí, né? E aí a gente vai falar mais sobre isso, né? Quais são as perspectivas bíblicas nas questões, né, de trabalho? Como Deus nos chama para expressar o sentido do propósito, né? Sentido e propósito por meio do nosso trabalho e carreira profissional? Pois é, a gente vai falar sobre essas coisas. Qual é o propósito do trabalho? Já parou para pensar qual é o propósito do seu trabalho? Você levantar todo dia de manhã, ir fazer a mesma coisa, voltar. Você tem propósito nisso? Já parou para pensar nisso? Como é que eu posso encontrar sentido nessa rotina e servir as pessoas num ambiente de trabalho impiedoso e voltado para resultados? Como é que eu posso usar minhas habilidades em uma vocação que tenha sentido e propósito? E tem perguntas assim, por exemplo, eu posso me manter fiel aos meus valores e ainda assim crescer profissionalmente? Como fazer escolhas difíceis, né, que devem ser feitas ao longo de uma carreira de sucesso? Tudo isso a gente vai conversar aqui no Manhã PP, que é o nosso tema de hoje. Vai ser bom e profundo, bastante, né? Pra caramba eu falar, é isso mesmo, que nem outro dia uma telespectadora nossa falou assim, tô indo na horta pegar os legumes para fazer o almoço e tô levando o celular junto para não perder um segundo. Eu achei o máximo, porque realmente estava muito interessante e a gente vê que Deus faz apesar de nós. A gente não teria capacidade de sair algumas coisas aqui como Ele tem feito, como Ele tem usado para nos direcionar, né? Apesar de nós, né? Então curte aí, aproveita, compartilha, né, com seus amigos, com seu grupo de igreja, seus pequenos grupos, família, enfim, compartilha aí o link para você poder ser um instrumento de Deus, né? Porque vai que esse tema vai falar com mais pessoas, né? Como que a gente pode glorificar a Deus, integrar fé e trabalho? E isso, gente, serve para todos, tá bom? E antes de começar a falar um pouquinho do nosso versículo do dia, eu quero dizer para você que nosso programa aqui está sendo transmitido pela Rádio Pinheiros, é isso mesmo, a rádio web da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E se você não conhece ainda, é muito simples, ela é gratuita e você pode baixar na lojinha do seu celular, seja Apple, seja Google Play, Apple Store, você pode ir lá no aplicativo de busca, no ícone de busca e colocar Rádio Pinheiros, baixar e ouvir gratuitamente. Detalhe, é bem leve, você pode ouvir onde, quando quiser, pode fechar o celular e continuar ouvindo. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo comigo para conhecer um pouquinho mais e visualizar também como que é essa Rádio Pinheiros, essa web rádio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores,
essa palavra, com Deus Altíssimo. Programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Olha aí, que maravilha. Eu sou suspeita porque eu gosto demais. E outra, tem muitas músicas cristãs de qualidade novas que você nem imagina. Muita música cristã boa. E a gente escolhe a dedo para não colocar qualquer música para você ouvir, entendeu? São escolhidas a dedo mesmo para você ouvir louvores de qualidade. Você viu a Débora Dom cantando aí, arrasando também, né? Coisa linda, gostoso, não dá vontade de parar de ouvir. Mas enfim, fica a dica aí para você ouvir também os programas ao vivo. Aí se você não consegue acompanhar pelo YouTube, tá bom? E eu quero falar para você que a cada manhã nós temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas, não é verdade? E a gente deve encarar cada novo dia como uma bênção e uma dádiva do nosso Criador e assim aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a meditar no versículo de Lucas 11, o versículo 28, que diz assim: Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28 é uma boa opção de versículo para você poder fazer o seu devocional. Aí fica a dica, né, de Lucas 11. Antes, são bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Olha que bênção. Gostoso poder começar o dia, né, entregando tudo nas mãos do Senhor e também fazendo o devocional para encher o nosso coração da palavra de Deus, não é verdade? Muito bom, né? E também aqui tem os stories que edificam, que são os stories que a gente anda lá. Nós temos um Instagram específico do Manhã IPP, sabia? Não sabia? Então vai lá no Instagram e segue @manhãipp, que a gente segue você de volta e a gente fica de olho nos stories que são postados, porque se nos edificar, a gente compartilha aqui para edificar outras pessoas. E vamos lá então para ver quais os stories que nos edificaram e que a gente quer postar aqui para compartilhar com você. PFJ Passos postou o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. PJF Passos postou e gostamos demais, PJ, e compartilhamos aqui, né? Muito bom. Outro foi a Lei.Borges, que postou discipulado e obediência, né? Do Felipe C. Fontes e da IP Santo Amaro. O link da gravação, né? Lei Borges colocou aí discipulado e obediência, um link para fazer esse acompanhamento de discipulado, né? Entender um pouco mais do discipulado aí do Felipe Fontes e da IP Santo Amaro. Muito bom. Lei Borges, a gente gostou demais e compartilhamos aqui. Muito bom, viu? Muito bom. Segue a gente lá no Manhã EPP, que a gente segue você também e a gente fica compartilhando aqui. Todos os dias tem um quadro desse, muito gostoso, tá bom? E vamos lá para as notícias de hoje, que nós temos aqui uma provinha do Notícias do Bem, mas a gente vai fazer depois da entrevista, né? Vamos lá, que nosso convidado já está esperando. Vamos deixar a notícia para hoje, para depois? Um pouquinho antes eu quero falar só uma coisa para você que tem vontade de fazer uma viagem inesquecível para a Alemanha, Israel. Nós temos uma aí que você pode fazer ao lado do nosso querido pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro, né? E eu quero convidar você para acompanhar esse vídeo, para ver
um pouquinho, sentir um pouquinho do que é essa viagem para a Alemanha e Israel. E se você quiser se inscrever, tem vagas limitadas e a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro. Assiste comigo esse vídeo e fala sério, me fala depois se não dá vontade de fazer essa viagem. Eu estou morrendo de vontade, mas vamos assistir juntos esse vídeo. Olha aí que maravilha, né? Não dá vontade de fazer essa viagem. Fala sério. Se ficou com vontade, quiser, puder. Ó, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro. E anota os telefones aí para entrar em contato e pedir mais informações, né? O WhatsApp 15 99651 3613 ou 15 99155 5122, tá bom? Fica a dica aí de quem quiser fazer essa viagem incrível. E vamos lá falar sobre o tema como integrar fé e trabalho. Um convidado muito especial hoje, temos a honra de recebê-lo aqui no nosso programa, o Antônio Cabreira. Ele é presidente do Grupo Cabreira, sendo a terceira geração desse grupo familiar do agronegócio que opera em 10 estados brasileiros. Ele tem pós-graduação em produção animal e com 29 anos foi nomeado ministro da Agricultura e Reforma Agrária, sendo o mais jovem ministro do Estado da República. Ele é membro da Academia Nacional de Agricultura, é membro fundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, é membro fundador do Instituto Brasileiro do Direito e Religião, é membro fundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, já falei isso aqui também, é membro fundador da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. É membro do Board of Directors World Reformed Fellowship, né? Presidente do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. É diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, casado com a Ângela e tem 4 filhos, a Bárbara, o Antônio, a Vitória e a Giovana. E é com muita honra que recebemos o senhor doutor Antônio Cabreira aqui para falar conosco sobre fé e trabalho. Muito bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo a esse programa Manhã EPP. Bom dia, um prazer muito grande estar aqui com vocês no IPP Manhã. Aliás, eu quero cumprimentar Pinheiros pela disponibilidade em trazer uma rede de comunicação através da IPP TV incrível, que a gente possa estender as boas novas, as notícias do reino por tantas plataformas como vocês estão fazendo. Que Deus possa continuar abençoando esse trabalho maravilhoso. Amém, amém, doutor, que bênção poder falar com o senhor e de um tema, obrigada, viu, obrigada mesmo, recebemos e agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito, né, apesar de nós, né, é muito bom. Doutor Antônio, eu queria perguntar para o senhor que tem um currículo tão assim extenso em carreiras profissionais e tão ligado à fé, né? Desse assunto tão importante que a gente precisa falar e que o senhor pode falar com propriedade. Como integrar fé e trabalho? Qual a importância de falar desse tema?
Olha, é um tema extremamente importante. Nessa área empresarial, e você está, às vezes, em congressos, em reuniões, em almoços, há uma coisa interessante que muitos empresários, às vezes, eles chegam para você e falam assim: puxa vida, eu sou apaixonado, domingo passado teve um missionário na minha igreja e olha, eu daria qualquer coisa para assim, ter um tempo integral para Cristo. Eu sempre gosto de dizer e responder a eles: mas por que você já não faz isso? Essa visão diferente, quando a gente separa o trabalho da fé, que a gente acaba tendo um pouco de dificuldade em associar os dois, porque eles têm que trabalhar junto. Se a gente lembrar que o trabalho, e aí começa mais com um esclarecimento, o trabalho ele não é consequência da queda. O trabalho ele é um fruto da criação. Quando Deus cria Adão e Eva, ele já dá o jardim para ser cultivado, para ser trabalhado, para ser cuidado, preservado. Então, já na criação, nós temos essa figura do trabalho. Então, o trabalho, e às vezes a gente encara isso como algo penoso, como algo ruim, como algo como se fosse o fruto da queda, né? Aquela coisa que vai ser só o suor, com muita dificuldade. Não é assim, ele é fruto da criação. E é tão interessante, nós estamos falando num programa aqui de tantas coisas relacionadas ao reino. Se você pegar qualquer um aqui dos nossos telespectadores ou ouvintes, uma pessoa com a idade dos 25 aos 65 anos, em média, se ela frequentar a sua igreja todo domingo, ela vai passar em torno de 3.000 horas junto à sua comunidade, junto à sua igreja. Isso eu estou falando de uma idade de 25 a 65 anos. Mas naquele mesmo tempo, 25 a 65 anos, ela vai passar 90.000 horas no seu trabalho. Qual que é o ponto disso aqui tudo? Se existe um lugar, até pelo tempo da sua existência, onde você exerce o seu trabalho, ali é o local onde você vai ter que dar testemunho da sua fé, quem é o seu Salvador, qual é o seu propósito, como aqui estava sendo dito, porque o maior tempo da minha vida eu vou passar no trabalho. Então não há como eu separar a minha fé, aquela que eu tenho nas 3.000 horas, em relação àquilo que eu faço nas 90.000 horas. Então essa separação, essa dicotomia, infelizmente, ela acaba sendo um erro. O que eu tenho que entender é que nós, e isso que nos difere de toda outra criatura e dos animais, eu e a humanidade de uma maneira geral, nós somos chamados para trabalhar. O trabalho é uma das características que me diferencia, que me distingue do resto das criaturas. E não só isso, o trabalho ele expressa o que nós somos, o que nós representamos e qual é o nosso objetivo aqui. Então é muito importante aqui, como uma manifestação inicial, a gente começar a entender que é impossível você separar a fé do trabalho. Que coisa linda, só de entender essa dicotomia, né, de que a gente não precisa fazer essa dicotomia, né, já muda alguma coisa, já nos dá já ajusta a lente, né, doutor? E falando nisso, eu queria que o senhor falasse sobre o propósito do trabalho, então, esmiuçasse, esclarecesse um pouco mais sobre qual é o propósito do trabalho, então, nas nossas vidas, porque a gente pode trabalhar e falar assim: nossa, mas eu trabalho tanto, eu, né, cresço, me formo, estudo e trabalho para ficar cansado. E qual o propósito do trabalho, na verdade? Aí tem uma coisa muito interessante. A gente tem que entender o trabalho como tudo aquilo que é fora do ambiente religioso. Até uma coisa interessante, das 40 parábolas do Senhor Jesus, 39 elas são contadas ou elas são ambientadas fora do ambiente religioso. Então, quando eu falo trabalho, significa eu ser, às vezes, um professor, ou eu ser um estudante, ou eu estar exercendo alguma tarefa doméstica em casa, ou eu estar em férias, ou eu ser um empresário, ou estar na bolsa. Tudo isso é a contribuição que nós damos como trabalho. E aí uma das grandes heranças, talvez seja interessante a gente dar uma pincelada para entender um pouco essa questão do propósito, talvez seja
bom a gente relembrar isso, porque nós entendemos a reforma apenas como aquela teologia da salvação, que ela vem pela fé, que ela não vem pela obras. Isso foi uma imensa contribuição, trouxe o cristianismo para o seu leito original, mas muito mais do que isso, a reforma protestante ela trouxe algumas contribuições muito interessantes, e uma delas foi na questão do trabalho. E aí, exatamente essa explicação do propósito através daquilo que a gente chama de vocação. É tão interessante que essa palavra que a gente usa muito, você pode encontrar em algum casal, puxa, eu tenho um filho que ele é vocacionado para ser médico, nossa, ele tem uma vocação para ser cantor e assim por diante. Essa palavra, vocação, ela é uma palavra religiosa, que o mundo secular pegou e que a gente às vezes despreza essa herança. Quando Martinho Lutero ele foi traduzir a Bíblia, ele chegou lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 20, aí ele traduziu o chamado como isso. Qual é o meu propósito? O que Deus quer para a minha vida? Então, aí a gente começa a entender essa explicação da vocação. A vocação não é aquilo que eu faço, né? Eu vou trabalhar, eu vou acordar amanhã. Vocação é aquilo que Deus está fazendo em mim no trabalho. Então, eu vou ter uma vocação para ser... Tanto é que uma coisa tão interessante, Lutero, ele dizia que a melhor maneira que eu tenho de entregar o meu amor ao próximo é fazendo um bom trabalho. Nossa. Às vezes a gente não entende isso, a gente imagina o trabalho um negócio ruim e eu não consigo, poxa, eu tenho que estar na igreja, a igreja que faz as coisas boas. Não, porque se você pegar, por exemplo, em termos de ação social, o que os necessitados, é sempre importante a gente relembrar isso, o que eles precisam? Você aí pega, por exemplo, a igreja de Pinheiros, um dia vai fazer uma grande campanha, nós vamos atender a população de rua. O que aquelas pessoas que estão ali, infelizmente, vivendo às vezes na sarjeta, o que elas precisam? Elas precisam de uma palavra espiritual, mas ao mesmo tempo, você, quando leva as boas novas, você tem que levar algum bem econômico, porque às vezes ela precisa de um prato de comida, e para aquele prato de comida ele poder ser oferecido, você tem que ter alguém que vai produzir aquilo. É o meu caso, como agricultor, alguém vai ter que plantar um arroz, alguém vai ter que cultivar, depois o trigo você vai mandar para uma padaria, alguém vai fazer um pão. Então é essa cosmovisão integral da minha fé na minha igreja, junto com o trabalho, que a gente tem esse cristianismo integral. Eu estava dizendo sobre Lutero, e ele, inclusive, um dos seus principais livros, que é chamado O Cativeiro Babilônico, ele dedicou esse livro ao seu barbeiro. O livro começa ao mestre Peter, que era o barbeiro dele, quer dizer, cortava o cabelo. Às vezes a gente tem uma noção de que, puxa, barbeiro é uma função assim, não é tão bom mesmo é ser um pastor, pregar do púlpito, reverendo Arival, reverendo Hernandes, puxa, que profissão. Mas sabe o que Lutero dizia na época dele, que era uma sociedade um pouco mais rural? Ele dizia o seguinte, que uma camponesa, uma mulher, a mais simples que seja, ordenhando uma vaca, o trabalho dela é tão importante aos olhos de Deus como aquele pastor que vai pregar no púlpito no domingo de manhã na sua igreja. Então não há mais essa diferenciação, essa graduação da importância dos trabalhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo trabalho, quando feito para a honra e glória do Senhor, ele é importante para Deus. Deus se agrada. Eu tenho que ter essa visão do meu propósito de trabalho como algo que eu estou fazendo para agradar a Deus. Essa cosmovisão, e quando a gente, se eu não tenho essa visão do trabalho, eu tenho uma cosmovisão errada do mundo, porque é através dessa cosmovisão certa, correta, dessa integração do trabalho e da fé, que eu posso efetivamente ser uma testemunha do que é a graça, o amor do Senhor Jesus na minha vida. Nossa, que coisa linda, é muito bonito isso. Belíssima resposta, doutor. E também tem aquela questão de como que eu posso encontrar sentido num ambiente de trabalho impiedoso e que também só pensa em resultados, né? Tem essa questão também, né? Você tem que... A Bíblia ela tem várias colocações sobre isso, e a gente tem que sempre assim, em paz, eu acho que a melhor maneira que você tem, a Bíblia fala em Provérbios 11, que na multidão de conselheiros você encontra sabedoria,
Então, dependendo do tipo de trabalho que você tem, não custa nada você procurar o pastor da sua igreja, compartilhar com ele quais são os seus anseios, quais são as suas angústias, o tipo de trabalho que você está fazendo. Eu estou trabalhando com uma coisa que eu não me sinto bem, que eu acho que é um tipo de produção que está causando mal para a sociedade. Eu acho que aí você tem que repensar e direcionar os seus esforços, a sua energia, o seu tempo para algo que agrade a Deus. E esse tipo de julgamento é você que vai ter que fazer. Porque o trabalho é uma coisa interessante. De uma maneira geral, na Bíblia, você faz referência mais de 800 vezes. Se você somar tudo que se fala de adoração, de louvor, não dá isso. Então, não é por acaso que a Bíblia é real. Aliás, a Bíblia ela é o maior e principal manual contra a preguiça. Não tem nenhum livro que combate tanto a preguiça, a ociosidade, como a Bíblia. Isso significa que eu tenho que trabalhar. Agora, eu preciso realmente entender o objetivo desse meu trabalho. Será que eu estou ali só para explorar alguém, para só pensar no dinheiro? Então, isso você realmente tem que fazer uma avaliação. Mas eu queria fazer aqui uma provocação. Eu acho bacana aqui no Manhã IPPP você poder trazer algumas coisas para dar um cutucãozinho aí com uma vara curta. Porque a gente tem que saber diferenciar quando você tem só essa preocupação com dinheiro, com recurso, mas eu não posso ter medo da palavra lucro. Por quê? Porque todo negócio, todo empreendimento, ele tem que ter um lucro. Veja, eu estava vendo aqui agora a questão de missionários e tal. Você não consegue ter um missionário, você não consegue ter uma igreja missionária como é a igreja de Pinheiros, sem você ter negócios, empreendimentos, empresários que estejam tendo lucro. Porque o lucro, quando esse trabalho, dentro dessa visão que a gente está falando, ele se transforma em quê? Ele se transforma em dízimos. Eu sou, por exemplo, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós dependemos de doações. De doações de quem? De alguém que teve algum lucro no seu negócio, na sua atividade, e essa contribuição ela se transforma em Bíblias que vão levar as boas novas. São os dízimos de membros da igreja de Pinheiros que tiveram algum lucro, que receberam os seus salários, que eles vão gerar essa igreja incrível missionária, que é a igreja de Pinheiros. Veja, eu vou fazer uma pequena provocaçãozinha rápida, por isso que eu me lembrei agora. Você leu um versículo de Lucas, né, lá no capítulo 11, que foi o versículo do dia. Eu fui um pouquinho mais adiante, eu vou pegar aqui, por exemplo, Lucas 19. Tem muitas pessoas que têm dificuldade nessa questão do lucro e a gente acaba... Porque, veja, a Bíblia, ela não é um livro de economia, ela não é um manual de economia, um tratado da economia, não. Até porque naquela época não tinha isso, a economia é algo mais moderno. Mas, para mim, a Bíblia é o melhor livro de economia. Quando eu não tenho essa visão, eu acabo entregando esse setor tão importante, a economia, para o mundo secular. É como se eu entregasse esse assunto para Satanás. Olha, então deixa que o mundo secular, que os ateus, eles vão tratar da economia, eles vão tratar do trabalho, e eu estou me preocupando. Eu não posso ter essa separação entre o mundo físico, material, e o mundo espiritual. E nessa parábola que eu queria falar aqui de Lucas 19, ali a partir do versículo 11, tem outra parábola semelhante que é a parábola dos talentos. Veja, a parábola das 10 minas. Olha que coisa interessante. Se você pegar o versículo 13, Jesus fala o seguinte, nesta parábola, a parábola das 10 minas, Lucas 19. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Puxa vida. Jesus está dizendo, olha, negociar, empreender, criar e fazer alguma coisa. E não só isso, olha que interessante, ele cobra depois um resultado. Se você for lá no versículo 15, ele diz assim, quando ele voltou, né, esse mestre, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ele está querendo saber o seguinte, ele está perguntando nessa manhã aqui para os nossos telespectadores, o que você está fazendo com os seus talentos? O que você está fazendo com as suas habilidades? Que negócio você está gerando? Que coisa você está fazendo? Você não precisa ser um empreendedor, ter uma empresa, mas aí no seu trabalho, você está gerando alguma coisa que é boa, você está sendo produtivo, você está sendo eficiente, você está sendo um testemunho do que é a sua fé.
porque a gente só pode fazer essas coisas com excelência. O cristão ele sempre tem que procurar isso. E é tão interessante depois, se você for lá no versículo 23, ele diz assim, ó, por que não puseste o meu dinheiro no banco? Olha que coisa, colocar o dinheiro no banco, mas isso é economia, a Bíblia tratando disso, e ele vem e faz uma pergunta. Então, na minha vinda, o receberia com juros. Mas juros? Que coisa, juros não é exploração, juros não sei o quê. Por que eu estou dizendo isso? Nós somos presbiterianos. Calvino, por exemplo, baseado em alguns versículos, e esse versículo aqui, 23, foi um desses, quando se fala com juros, ele fez uma revolução na área da economia. Ele pegou esse texto e fez um comentário a respeito da legalidade da cobrança de juros. É claro que ele coloca alguns patamares, não são juros extorsivos, não se trata disso. Porque até a reforma protestante, poucas pessoas sabem disso. Não havia empréstimos, havia uma lei contra a usura. Então a igreja, ela combatia qualquer tipo de empréstimo. Por que eu estou falando isso? Imagine se nós ainda tivéssemos vivido naquele mundo pré-reforma, sem essa visão da economia, onde não tivesse empréstimos. Puxa, eu quero comprar uma casa, eu não tenho financiamento da casa, eu não tenho a Caixa Econômica, não vai estar financiando, eu não vou poder trocar o meu carro, eu não vou poder, às vezes, fazer um programa estudantil de financiar o meu filho entrar numa escola. Foi graças a Calvino, mudando essa visão da importância de trazermos a economia para a área da teologia e debater isso, em que ele começa a liberar, a partir daí, você começa a liberar os financiamentos. Hoje, praticamente, é impossível você imaginar o mundo moderno, eu não estou falando o mundo capitalista, não, o mundo cristão, para que as pessoas pudessem empreender. Tente imaginar, por exemplo, o mundo hoje sem um empreendedor, sem um empresário que pudesse estar produzindo, pudesse estar fornecendo as coisas que você às vezes não dá nem valor, né? Você entra lá na gôndola do supermercado, você vê lá tudo cheio, você consegue encontrar o queijo, consegue encontrar uma comida, às vezes é claro, as pessoas reclamam, a questão do preço, essas coisas tudo, mas pelo menos a gente tem esse produto. Quando você não tem essa visão, que é o caso, por exemplo, de uma Venezuela ou de uma Coreia do Norte, que é uma visão totalmente, diria, uma visão de um ateísmo sobre a economia, os desastres eles são muito grandes. Fenomenal, muito bom, muito bem colocado, doutor. E agora eu queria te fazer uma pergunta sobre isso também, que é um outro lado. Nós sabemos que nosso coração é enganoso, né, corruptível, e também fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A linha, ela é muito tênue de você ter essa sabedoria e caminhar nela, de saber, né, que o lucro pode ser saudável e não se corromper ao começar a ter lucros e se manter fiel. O que o senhor sugere de conselhos para se manter fiel após lucro, assim, a continuar com essa fidelidade a Deus após ter lucros, por exemplo? Isso que você colocou, ela é muito importante. As pessoas falam que a principal conversão do cristianismo não é a conversão da mente e do coração, é a conversão do bolso. Quando você converter o seu bolso, aí realmente você vai ser um verdadeiro cristão. Verdade. O que é importante nisso, eu queria colocar assim, a gente tem que tomar muito cuidado que com o mundo moderno, quando eu não tenho a visão de que a prosperidade, o florescimento humano, o causador disso foi Deus, e Ele que é a origem dessa minha prosperidade, eu começo a ir para o lado do humanismo. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Europa, um continente que está se tornando frio, ele está deixando essas raízes cristãs, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem. O mercado, né, ou o capitalismo, como as pessoas às vezes não gostam de falar, o capitalismo ele nasceu no coração da Europa cristã. O Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna, ele escreveu um livro incrível chamado, né, A Riqueza das Nações. Ele era filho de um pastor calvinista. Ele era muito mais um filósofo moral do que um economista. Tanto é que o seu principal livro é A Teoria dos Sentimentos Morais. Então ele tinha essa visão diferenciada em relação a dinheiro, a trabalho, principalmente ao lucro. E nesse ponto é uma coisa interessante como a gente se perde. Veja, agora está acontecendo aí uma tragédia, essa questão aí da Rússia invadindo de uma maneira condenável
a Ucrânia. E é interessante que às vezes eu vejo na minha igreja ou entre os meus irmãos, e muito mais no mundo secular, aquela indignação, né? Puxa vida, como é que pode, em pleno século XXI, a gente acontecer isso? Guerra, um país invadindo o outro, nossa, essas coisas não deveriam existir mais. Essa não é uma visão cristã do mundo. Até porque nós não somos, a nossa sociedade hoje, nós não somos em nada melhor do que as sociedades do passado. Pelo contrário, se você pegar grandes líderes cristãos do passado, são figuras monumentais. Se você pegar, por exemplo, um Abraham Lincoln, né, um líder incrível e acabou passando por uma guerra civil que destroçou um país que foi os Estados Unidos. Se você pegar o Winston Churchill, nós não temos nenhum líder na Europa do grau e da envergadura do que o Churchill. E ele passou por uma guerra. Por que eu estou dizendo isso? Porque guerras, invasões, elas vão acontecer no século XXI e pior, elas também vão acontecer no século XXII. Por quê? Porque essa é a natureza do coração humano. Todos pecaram, Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando eu perco essa noção, eu acho que o mundo é um mundo perfeito. E também na área da economia, eu tenho que ter sempre esse tipo de visão, ou seja, de que o meu coração ele é enganoso, eu sou um pecador, eu tenho que tomar cuidado com o lucro, o que eu faço com ele e assim por diante. Então, eu preciso estar sempre atento, eu tenho que estar sempre assim, um pé atrás e não confundir as coisas. A gente às vezes acha que a prosperidade ela é ruim. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas criticarem, puxa, nós vivemos hoje numa sociedade consumista, que coisa errada. Não, a gente deveria ter uma visão diferente. Você até falou assim, puxa, tem que ter um sentimento de gratidão, né? A gente está sempre preocupado com aquilo que falta e esquece de agradecer aquilo que a gente já tem. Eu tenho que agradecer de, apesar de todas as dificuldades, eu viver numa sociedade que me dá coisas materiais, inclusive, que possam melhorar minha vida, que possam ter uma família vivendo numa situação muito diferente do que viveu há 100 ou 200 anos. Eu preciso ter esse sentimento e não criticar essa produção de bens. O meu problema é o coração, porque o coração ele não consegue, às vezes, distinguir o que é uma necessidade de um desejo. Eu não estou comprando uma coisa porque eu preciso dela, é apenas porque eu tenho um desejo, e aí o desejo é uma sede insaciável, você nunca está satisfeito e entra nesse consumismo. Mas o consumismo, o culpado, não é quem produziu aquilo, mas é o coração que não sabe distinguir e falar, eu não preciso disso, eu não vou comprar isso. Então eu preciso ter uma visão teológica melhor dessa vida produtiva e não apenas ficar combatendo as coisas e eu estou, aquela história, eu não estou combatendo a doença, eu estou apenas quebrando o termômetro. Porque se a gente acha que essa vida que a gente tem tanta riqueza, poxa, que coisa absurda, você entra num shopping e tem tantas coisas, isso eu acho... Mas, graças a Deus a gente tem centenas de opções para mim poder comprar alguns produtos. Imagine, para reforçar aqui, imagine como é que não estão os presbiterianos hoje lá na Venezuela. Imagine como é que não estão os norte-coreanos, que eles não têm um shopping, que eles não podem entrar e vivem numa situação muito difícil. Então, esse tipo de visão que eu acho que precisa que a gente ter. E aí, é claro que os empresários eles têm que saber aonde eles vão gastar esse recurso. E para isso, eu preciso comentar mais sobre essa economia bíblica. Porque quando não, de uma maneira geral, eu quero cumprimentar vocês aqui do IPP-TV para trazer essa tona, porque a maioria dos púlpitos hoje, a maioria dos nossos institutos bíblicos, dos nossos seminários, eles não falam sobre economia, eles não falam sobre negócios, e a maioria dos empresários não ouvem nada específico para eles. Então o que acontece? Eles não têm como ter essa noção da importância de ser dizimistas em relação ao seu lucro, de investir na obra, ajudarem missionários e assim por diante. Fenomenal. Então, doutor, um dos pontos cruciais, né, como o senhor colocou aqui, é ter uma visão
teológica, bíblica correta para fazer escolhas importantes numa carreira de sucesso, né? Uma delas, eu queria falar um pouquinho sobre escolhas, as escolhas difíceis que nós temos que fazer durante a carreira, né, de sucesso. E um dos pontos cruciais é ter uma visão teológica correta, bíblica, né, uma visão bíblica correta. Teria mais alguns conselhos que o senhor teria para dar na hora de fazer aquelas escolhas difíceis, assim, que estamos no meio, né, mas tem que seguir ali com sabedoria, né? Olha, eu tenho vários. Uma coisa que é interessante, assim, eu acho que vocação, só para sempre repetir, não é uma questão daquilo que eu faço, mas é sim daquilo que Deus faz pelo meu intermédio. Diz que vocação é o seguinte, são várias portas que às vezes são abertas, mas tem uma que é a que Deus vai abrir. Você precisa ter nesse momento essa intimidade com Deus, principalmente através da oração, para que Deus possa te mostrar aonde você vai poder utilizar da melhor maneira possível o seu talento e a sua habilidade. Uma das coisas que se fala muito hoje, por exemplo, é a questão do meio ambiente, a preocupação. Por que eu estou trazendo isso para a vocação? Pelo seguinte, nós vivemos no mundo, depois da queda, num mundo escasso, ou seja, eu não tenho recursos, eu estou falando agora em termos de economia, para atender a todos os desejos da sociedade. O que a economia faz? A economia é quando alguém ela consegue, de uma maneira econômica, de uma maneira sustentável, cumprindo aquele mandato cultural em que eu estou dominando a terra da melhor maneira possível, em que eu possa usar menos recursos e produzir mais coisas. O que significa isso? Se a gente pegar, por exemplo, aqui esse celular, isso aqui é um exemplo claro do mandato cultural. Por que eu estou falando isso? Se você conversar aí com o seu avô, com o seu pai, na época que você não tinha um telefone celular, você tinha que ter vários eletrodomésticos que hoje estão dentro de um celular. Você tem que, por exemplo, um celular, ele é um telefone. Então, antes você tinha que ter um telefone separado. Depois você tinha que ter uma câmera. A câmera está aqui dentro do celular. O celular também tem uma calculadora. Antes você tinha que ter um outro aparelho que era uma calculadora. Aqui você tem também uma lanterna. Antes você tinha que ter um farolete. Então, a quantidade de coisas que antes você precisava de mais recursos desse mundo que é escasso, hoje você conseguiu colocar tudo aqui. O que eu estou dizendo? Isso é a maneira de eu ter a parábola dos talentos. Ou seja, é a melhor maneira de eu descobrir aonde eu posso usar os meus talentos, as minhas habilidades nesse mundo caído, em que eu possa trazer alguma coisa que melhore o mundo, que melhore a minha família, que melhore a educação dos meus filhos. Então eu acho que essa comunhão com Deus que vai você fazer aprender isso. Existe um versículo muito interessante que é lá em Mateus, que a gente chama de regra de ouro, né? Onde eu possa fazer aquilo que eu possa fazer de tal maneira que eu faça para o meu próximo como se fosse para mim. Ou seja, eu estou fazendo algo para o meu vizinho ou para alguém de tal maneira que era o que eu gostaria que fizesse para mim. Essa é a base da economia bíblica. Se você pegar, por exemplo, ali, olha, em Mateus, essa expressão ela é tão interessante que isso me dá noção se eu estou usando bem os meus talentos. Quando eu estou trabalhando aqui, eu estou dando alguma satisfação para os outros, eu estou fazendo algo. Vamos tentar pegar um exemplo prático. Imagine que eu, por exemplo, tenho um talento para ser um alfaiate. O que significa isso? Então eu vou ter que pegar ali o algodão, né, aquele tecido, fazer uma camisa que seja agradável, que seja confortável, e quando eu fizer aquela camisa, alguém vai entrar naquela loja e vai comprar aquela camisa e vai se sentir bem. Então, eu agasalhei alguém. O que eu fiz com isso? Eu descobri qual é o meu talento. Eu estou dizendo isso porque você tem que procurar durante a sua vida, com muita oração, como eu disse, você tem várias portas abertas, mas de repente Deus vai lá, vai abrir aquela e você vai ter a certeza, né? E aí você vai ter que poder cumprir aquilo que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você descobrindo esses talentos, eu não sei, o talento de dentista, o talento de ser um professor, o talento de ser, enfim, eu sou um
um produtor de filmes, eu não sei qual é o seu talento. Você, junto com Deus, vai descobrir isso. Mas você vai fazer alguma coisa que você vai estar glorificando o reino de Deus, a figura dele aqui, através do seu ato, do seu amor e do seu esforço físico. Que coisa linda, doutor Antônio, perfeito, muito boa colocação, esclarecedora, né? E é bom que nos dá mais discernimento ainda. Louvado seja Deus por falar através de você com detalhes assim sobre trabalho, né? Tem a questão também que muitas pessoas acham que o trabalho é menos importante que de um missionário, um pastor, e não é nada disso, né? A gente já pôde ver isso com tudo que o senhor falou aqui, né? Mas tem gente que costuma valorizar mais o trabalho do pastor ou do missionário por causa disso também. Queria que o senhor comentasse isso para a gente, por favor. Uma coisa que é muito interessante em termos dessa visão é assim, não dá para mim dizer Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu acabo chegando tarde no meu serviço, eu sou um cara que falto sempre, eu abuso da hora do almoço. Eu tenho que dizer, e isso que dá essa visão correta do que é o trabalho, quando eu cumpro as minhas obrigações, né? A finalidade primária do trabalho é glorificar Deus. Isso é muito importante quando você tem essa visão, sabe? Assim, claro que o salário, o valor que você recebe por aquilo que você faz é importante, ninguém está dizendo isso. Mas eu vou te dizer algo, mais importante do valor do salário que você recebe é aquilo que o trabalho te transforma. Porque sem o trabalho, você não consegue cumprir os seus propósitos, porque nós fomos chamados ao trabalho. Da mesma maneira como você tem lá nos 10 mandamentos, você descansa no 7º dia, o que significa? Que você trabalha nos outros 6 dias. Então essa importância ela é a mesma, não é só descansar e os outros dias, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou gerar benefícios para a sociedade. Então é nisso que Lutero, inclusive, ele tinha uma expressão muito interessante. Ele dizia assim que essa vocação, ele fazia 2 linguagens, uma que a vocação é uma máscara de Deus, ou seja, Deus ele está se ocultando no local do trabalho, ou na família, ou na igreja, ou na sociedade secular. Quer dizer, Deus ele está se escondendo no padeiro, ele está se escondendo no sapateiro, para que eles possam produzir para a sociedade, de tal maneira que Deus age no mundo através das vocações. Ou seja, quando eu oro por alguém que está enfermo e peço que Deus cure, você pode ter certeza que muitas vezes Deus ele vai usar a vocação de alguém que é médico para curar aquela pessoa que você está pedindo. Então Deus ele usa essas vocações. Então a gente tem que entender que toda vocação, né, ela é importantíssima. E essa vocação ela é importante porque eu tenho esse mandato criador. É uma coisa interessante, se você pegar qualquer outra religião, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um fato, nenhuma outra religião tem um Deus criador. Se você pegar, por exemplo, a mitologia nórdica, né, Odin, eles têm uma outra visão. Às vezes o universo foi criado entre um combate entre 2 deuses, um deus mata o outro deus, aí um olho é feito a lua, o outro olho você faz o sol, e o outro vomitou os oceanos. Então não, eu tenho um Deus criador, um Deus que vem e ele cria esse universo. E o que é interessante? Que eu e você, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então essa imagem e semelhança também faz de mim um criador. Então eu também exerço esse mandato cultural lá atrás de Gênesis, criando através das minhas vocações, usando os meus talentos e usando as minhas habilidades. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que com a vocação nós estamos não praticando boas obras para Deus, mas eu estou praticando as boas obras para o meu próximo. Então o sentido da vocação ela tem que estar em amar e servir ao próximo. É isso que você tem que ver no que você está fazendo, se de alguma maneira você está amando e você está servindo ao próximo. Se você está fazendo qualquer coisa que viole esse propósito principal da vocação, quer dizer, um professor ele deve ensinar os seus alunos,
os médicos eles devem curar, os pais devem educar. É isso que eu tenho que acabar descobrindo. Então, é através dessas vocações que eu vou, mas que emprego que eu devo escolher? Talvez a pergunta correta deve ser assim, o que Deus está me chamando para que eu possa fazer? Né? Não é algo que eu escolho apenas por mim mesmo, mas é algo pela qual eu fui chamado. Puxa, esse é um negócio, não é que eu vou seguir meu coração, porque não, eu fui realmente chamado, eu senti no coração, né? Tanto é que a gente tem uma noção tão errada da questão de vocação, porque todo mundo olha para o trabalho e fala assim, puxa, eu quero trabalhar e depois eu quero me aposentar. Então eu vou chegar lá nos 60 anos, 65 anos, até tem aquela expressão, eu vou comprar lá um Raider, minhas Havaianas, eu quero ir para a chuteira, eu vou pescar, que não sei o quê. Essa não é uma visão cristã da vida. Tanto é que a palavra aposentadoria ela não existe no texto bíblico. Então eu tive e tenho, infelizmente, às vezes uma visão errada. Não faça isso. Depois de 60 anos, dedique o seu tempo, embora você tenha lá a sua aposentadoria, que é merecidíssima, mas continue na igreja, continue ativo, continue fazendo alguma coisa que de tal maneira que você possa estar amando e servindo ao próximo. Porque viver dentro dessa vocação, né, desse trabalho correto que eu escolhi, é algo assim abrangente, diário e que vai envolver todas essas facetas da minha vida. Então, a doutrina da vocação, ela não é simplesmente um ensinamento sobre o valor do trabalho, ela é a teologia da vida cristã. Ela mostra para mim como a vida de um cristão ela tem que ser no mundo, e através dessa vida, dessa minha fé, eu vou estar produzindo obras, eu vou estar amando e eu vou estar servindo o próximo. Então eu diria que através desse trabalho, da doutrina da vocação, eu trago essa vida espiritual literalmente para a terra. Que coisa linda! E buscar com oração. Olha, Deus fala tanto, né? Busca-me, te responderei, te revelarei coisas ocultas das quais não sabe. Às vezes tem tanta gente não sabendo que caminho tomar, né, doutor? E como o senhor falou, busca na oração. É tão gostoso ouvir essas palavras e ilumina, assim, né? Tantas dúvidas que as pessoas têm, costumam ter em relação à vocação. Que coisa linda! Louvado seja Deus por essas palavras, essas respostas tão edificantes. E também eu quero falar para quem está nos ouvindo que o doutor Antônio tem um Instagram chamado Fé e Trabalho. Antes de fazer a próxima pergunta que eu quero fazer, muito bonito, muito rico de conteúdo ali para quem quiser, né, buscar. Chama Fé.trabalho e, né, para buscar lá, @Fé.trabalho, está aparecendo aí na tela, Fé.trabalho. E o nome é Fé e o E comercial, aquele E comercial que fala, né? Fé e Trabalho. Muito lindo, doutor. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses conteúdos, de como tem sido criado. Enfim, tem edificado a vida de muitas pessoas. Muito bonito o Instagram e muito rico de conteúdo também. O Fé e Trabalho, você tem o Instagram, que é o @fé.trabalho, é um site, ele está em todas as mídias, ele está no Telegram, está no Instagram, está no Facebook. Boa. A ideia é essa, a gente procurar integrar essa fé e esse trabalho e a cultura e a política. Ele não é um site político, partidário, ideológico, não se trata disso. Mas ele navega, inclusive, num mundo muito difícil, né? Que é o mundo secular e o mundo cristão, o mundo evangélico. Ele não é apenas um site evangélico, ele é um site cristão do mundo secular, que trata das coisas. Então, às vezes as pessoas não entendem algumas postagens, a gente faz algumas provocações, até para chamar atenção, né? sem ser ofensivo, sem ser nada, mas para dar uma visão de quando eu não me envolvo nessas coisas, ou eu insisto em fechar os olhos, em cruzar os braços e não poder participar. Porque da mesma maneira, em relação à economia, às vezes eu tenho um pouco de ojeriza em relação à política. Eu não quero me envolver com política, isso é um negócio muito ruim. Não, mas eu tenho que me envolver com todos os segmentos da sociedade. A Bíblia é clara que todo mundo pertence ao Senhor. Todo mundo. O mundo da minha igreja, o mundo da minha família, o mundo da economia, o mundo da cultura, o mundo da política. Então eu tenho que sempre trazer os meus valores, a minha crença para todos esses ambientes, sem fazer proselitismo. A igreja não é um
partido, ou o púlpito não é um palanque, não se trata disso, mas eu, como um cristão, eu tenho que estar sempre dando o meu testemunho nessas áreas. E o Fé e Trabalho, você pode entrar lá, ele tem várias, de vez em quando ele faz sorteios aí, sorteios no intuito de dar livros para as pessoas que dão mais resposta, literatura, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de literatura que fala sobre essa questão de fé e trabalho, sobre economia bíblica. Então ele vem nesse sentido para tentar preencher um pouco essa lacuna, essa deficiência, com essa falta da visão um pouco da economia, porque a gente tem um pouco de medo quando a gente fala de trabalho, e a gente fala, por exemplo, do mercado, né? A gente acha que mercado é bolsa de valores, capitalismo, as pessoas estão explorando. Não, mercado, eu achei aquele texto aqui de Mateus, que é Mateus 7,12. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Tudo quanto, pois, quereis, Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que é isso? Isso é uma regra de ouro. Expressa o seguinte: as condições em que eu tenho que fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Aonde eu consigo fazer isso? No mercado. Eu tenho que ter essa liberdade em que eu faça ao outro aquilo que eu queria que eu faça. Então eu vou fazer uma camisa para alguém, como eu usei aquele exemplo do alfaiate, tão boa que como se fosse uma camisa que eu fosse utilizar. Isso é o mercado, onde você faz essa interação. O mercado é a interação das vocações. Eu tenho vocação para produzir soja. Eu vou interagir com alguém que produz escola. Então eu vou vender a minha soja e com isso eu vou conseguir pagar a mensalidade do meu filho que estuda no Mackenzie. Isso é interação de vocação, isso é mercado. A gente tem tanto medo do mercado, acha que é uma coisa errada. Não, o mercado é a liberdade de eu poder transacionar o fruto do meu trabalho. É apenas isso. Não tem nada tão diferente em relação a isso. Então, eu estou amando o meu próximo como eu estou amando a mim mesmo, né? Muito bom. E talvez aí, tá, né, doutora, a busca pelo equilíbrio entre trabalho, família e igreja, né? Quando você entende, tem essa cosmovisão alinhada na sua, né? Tem esse discernimento, você consegue buscar equilíbrio. Era o que eu ia te perguntar, né? Mas aí veio quase que como uma resposta, essa sua resposta anterior. Como equilibrar trabalho, família e igreja? Mas é que aí eu já juntei aí na resposta que o senhor estava dando, né? Mas se quiser comentar, por favor, como que equilibra isso tudo? Assim, é uma coisa interessante, a gente tem que sempre tomar cuidado, e aqui ninguém está fazendo, porque eu entendo isso. A gente acabou tendo uma teologia, que foi a chamada teologia da prosperidade, e isso acabou se criando um mal-estar, a gente prefere nem tratar. Qualquer coisa que você falar em relação ao trabalho, riqueza, e aí parece que é um contraponto, né? De um lado é o trabalho, ou de um lado é a família. Não é isso. Os dois, eles se integram. Não tem nada mais gratificante para um homem e para uma mulher do que chegar no final do dia, ele poder sentar à mesa, ter uma refeição, cuja refeição seja fruto do seu trabalho, a casa, os filhos que estudaram. Não há significado, não há propósito maior na vida do que isso. E esse significado eu só vou conseguir atender quando eu tiver esse fruto do meu trabalho. O C.S. Lewis, ele tinha uma expressão que ele dizia assim, que ele chamava de os homens sem peito, né? Ou seja, são aqueles homens que diuturnamente, cada vez mais, eles chegam em casa, não estão cansados. A gente não tem que entender, puxa, eu cheguei cansado, de uma certa forma, é uma realização. Não estou dizendo que você vai chegar aí exausto, exagerou, trabalho escravo, não. Mas há uma satisfação nessa visão do trabalho, quando eu chego em casa, o sentimento do dever cumprido, que aquilo que eu tinha que fazer durante o dia, que a minha tarefa foi cumprida. Que legal. Isso é uma maneira incrível de eu poder entregar o amor de Deus ao mundo, à minha família, porque eu estou servindo e sustentando a minha família através disso, através do lucro que eu tive, através do salário que eu estou recebendo. Isso vai possibilitar que eu possa ajudar a minha igreja, e eu tenho que passar esse exemplo para os meus filhos. Como eu estava dizendo,
A Bíblia é o principal livro de combate à ociosidade, à preguiça, né? Poucas pessoas sabem, mas se a gente pegar na vida de Davi, Davi é um padrão, né, no Novo Testamento. Davi teve uma falha muito grave na sua vida, que foi aquela questão do adultério com Batseba. E é tão interessante que aquela passagem, a gente sabe que ele viu ela, ele acaba traindo, ele pega o marido dela, Urias, e coloca na linha de frente do combate. Essa história toda a gente conhece. Mas se você pegar o início, quando ela surge, diz o seguinte, é mais ou menos assim, o texto vem dizendo que naquela época onde os reis saíam para combater e tal, quer dizer, os reis tinham as suas funções, os reis tinham o seu trabalho, Davi permaneceu no palácio. Então, ou seja, é como se eu tivesse sempre, eu tenho a função de trabalhar, eu tenho que ir para a fazenda, mas eu tenho ficado em casa, não vou trabalhar, aí eu ocioso e tal. Aí fala que naquele dia, naquele dia, levantou-se Davi tarde. Ou seja, ele deve ter, hoje eu vou dormir até tarde, preguiçoso, devia ser um dia normal de trabalhar, aí ele sai para a varanda, ele vai olhar e ele vê Batseba tomando banho. É interessante isso. A Bíblia não coloca essas coisas por acaso, que faz questão de dizer, naquele dia, quando era o costume dos reis trabalharem, fazerem as suas coisas, Davi levantou-se tarde, quer dizer, um preguiçoso, não levantou no horário certo, aí estava lá passeando, ocioso, sem ter o que fazer na vida. Os antigos falavam muito isso, né, que mente vazia é oficina do diabo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, se você às vezes não entende muito a importância do que é o trabalho na família e para a família, inverta o jogo, ou até mesmo para a igreja. Imagine o impacto que é o desemprego. Mas eu não estou entendendo. Eu vou falar o contrário para você tentar entender o valor do trabalho. É o prejuízo que o desemprego, a falta do trabalho causa em uma família. Quando você tem o chefe da família, o pai desempregado, às vezes a mãe desempregada, é uma crise. Essa família depende da cesta. Não tem nenhuma vergonha nisso, mas essa situação ela não pode ser permanente. Ela pode ser alguns períodos da vida, alguns ajustes, alguns problemas que tem, mas uma família não pode ficar eternamente dependendo de uma cesta básica ou do governo ou da igreja. Não há dignidade nisso, não há valor. Então a igreja em si ela tem que ficar atenta a esse tipo de coisa, até para que ela tenha essa visão e conseguir colocar alguma função. Eu acho, inclusive, assim, a minha opinião é que todo trabalho social de qualquer igreja, ele deveria ter um único nome, De Volta ao Trabalho. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, a gente tem um movimento muito grande que é a Missão Vida, foi criada por um pastor presbiteriano, o reverendo Hildo. Nós trouxemos a Missão Vida para São José do Rio Preto, e o que é importante? Ela trabalha com essa população de rua. Então, não é só chegar ali, dar um sopão e tirar aquela pessoa da sarjeta. É muito mais do que isso. É tirar eles, e a maioria deles hoje são dependentes químicos, é muito triste isso, você recuperar, livrar ele daquele vício, mas trazer ele para o cenário do trabalho, de maneira que ele saia dali uma pessoa digna. Então, ele sai da Missão Vida, depois aí, em torno de 7 a 8 meses, com um emprego. Então, até que numa das últimas formaturas, um desses recuperandos da Missão Vida aqui de Rio Preto, ele saiu como enfermeiro. Então, você imagina, no ano passado a gente está vivendo uma crise de saúde, na pandemia, não teria profissão mais digna do que você ter um enfermeiro. Então é isso, a pessoa ela encontra um propósito na sua vida, né? Puxa vida, eu sou um enfermeiro, estou ajudando no combate à pandemia. E é tão interessante que eles acabam tendo uma visão. Uma das coisas que me toca muito o coração na Missão Vida é que eles saem de lá, vão para o seu trabalho, com as suas profissões, e de repente eles conhecem uma esposa e assim por diante, e eles fazem às vezes questão de casar na Missão Vida. Então já aconteceu casamentos na Missão Vida. Quer dizer, o valor do trabalho que reinseriu ele na sociedade, onde ele conseguiu encontrar uma companheira, casa, né, constitui uma família. Então é isso, é essa visão completa que eu tenho da família e do trabalho, que eu consigo realmente poder ser testemunha do que é o amor e a graça do Senhor Jesus na nossa vida, né? Nossa, que coisa linda! Doutor Antônio, quanta edificação através da sua vida, que respostas. Eu sei que não sou só eu
que estou gostando, muita gente aqui acompanhando, curtindo e gostando demais. Eu tenho certeza que esse vídeo não só está falando aos que estão assistindo, mas aos que vão assistir futuramente. E eu quero agradecer muito, muito, muito o senhor por ter disponibilizado seu tempo precioso para estar conosco aqui e também, né, nos edificar tanto, assim, graças a Deus por isso. E eu quero agradecer em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela sua disposição em estar conosco, não só aqui no Manhã IPP, no Notícias do Bem também, o senhor participa bastante, né, com o Roberto Quirino, Tainá Félix. E quero pedir, né, além de agradecer, para o senhor deixar uma mensagem final sobre tudo isso que a gente falou, para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, já com toda a nossa gratidão, como eu falei aqui, por o senhor edificar tanto o nosso dia. Olha, foi um prazer, eu quero agradecer mais essa oportunidade, reiterar os meus cumprimentos a Pinheiros, a IPP Manhã, ao Quirino. Você tem pessoas excepcionais aí que trabalham na divulgação das boas novas, mas principalmente nesse caso, por trazer esse tema. Esse é um tema palpitante, é um tema que a gente tem que contar mais, a gente tem que mostrar aos irmãos e irmãs essa história da economia bíblica, né, do mundo bíblico, do valor do trabalho. Eu sempre gosto de dizer assim, dos nossos 10 mandamentos, nós temos vários deles que tratam de questões econômicas. O primeiro é o trabalho, o segundo é não furte, não minta e não cobice. Esses 4 mandamentos, eles têm relação com a vida econômica nossa, então não é por acaso que eles estão lá. E para finalizar, eu sempre gosto de usar muito essa figura. Jesus, ele era um carpinteiro. Jesus, ele tinha uma profissão. Então, para um pouco e tente imaginar, né? A gente não sabe aquele período ali, sei lá, Jesus com 20, com 25 anos. Você já imaginou ele sendo um carpinteiro? Quem sabe, por exemplo, ele não tenha ido lá no templo e ter feito uma reparação numa porta? Porque isso que é importante. A gente tem que ter essa visão seguinte, que Deus, e a Bíblia fala isso na criação, e Isaías também, ele cria o mundo, e esse mundo não é um caos, não é um mundo desorganizado. Deus, quando faz a sua criação, ele quer ordem, ele quer beleza, ele quer sintonia. E a maneira que a gente traz essa beleza, essa harmonia depois da queda é através do trabalho. Então você imagine Jesus, por exemplo, ele fazendo um reparo numa porta, ou às vezes um simples pedreiro, quando ele está consertando uma calçada que quebrou. O que ele está fazendo? Ele está reparando. Quando um médico cura uma doença, ele está voltando a colocar ordem no mundo. Quando um professor ensina, ele está dando harmonia. Então, cada profissão, cada exercício do trabalho que eu faça, eu estou colocando ordem nesse mundo criado pelo nosso Deus. Que coisa linda, parece poesia, doutor. Meu Deus do céu, que coisa linda ouvir, assim, é muito bonito, né? Quanto estudo, aprofundamento nessa sabedoria da fé, do trabalho, da ciência, de tudo. Como é gostoso ouvir isso. Obrigada mesmo de todo o coração, que Deus continue lhe usando assim poderosamente, né? Com ousadia, coragem, e nosso abraço com muito carinho aqui. O senhor é muito querido aqui por todos nós, e até uma próxima, se Deus quiser, né? Amém. Muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém, amém. Que coisa linda, gente. Como é bom ouvir isso, né? Palavras assim que nos trazem para um equilíbrio, nos trazem para o foco do propósito de Deus no nosso trabalho, na nossa vida, né? É muito bom a gente refletir sobre isso. Gostou também? Deixe seu comentário aqui que daqui a pouco eu leio, né? Eu quero saber sua opinião, o que mais falou com você. Pode botar aí a frase que mais falou com você. Eu anotei aqui, ó, vocação é aquilo que Deus está fazendo em mim no trabalho, através de mim no trabalho, né? Fala aí o que você gostou, o que você anotou. Essa é uma das muitas. Eu quero rever o programa depois no IPP Play para pegar muitas dessas coisas que Deus falou no meu coração profundamente. Mas eu quero saber de você também, se você gostou, o que você gostou, o que mais te chamou a atenção, escreve aqui para mim, tá bom? E hoje nós vamos assistir no nosso quadro Ponto de Vista, que é um quadro em que nós convidamos vários colunistas de áreas diferentes. Tem viagem, moda, artesanato, viagem, né? Enfim, de várias áreas diferentes, finanças, né? Falando sobre algum ponto de vista
dos quais nosso olho às vezes nem está ligado, né? Então eles vêm para nos falar e aguçar a nossa percepção, e hoje a Vivi Valverde vai falar sobre acessibilidade ou inacessibilidade, sobre moda. Como você se veste? Você está deixando passando uma imagem de acessível ou inacessível? Vamos conferir com Vivi Valverde agora, para refletir um pouco do que a gente está passando. Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br, clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em quer aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar. Quando você fizer isso, o Centro de Aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP. São os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender. Mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para lhe trazer uma informação muito importante. Agora em janeiro do próximo ano, nós teremos mais uma oportunidade de estudar a Palavra de Deus com um novo Instituto Bíblico sendo formado, o Instituto Bíblico de Itapeva, na cidade de Itapeva. Eu serei um dos professores, muitos outros irmãos preciosos estarão lá ministrando a Palavra de Deus. Venha estudar conosco, você que aspira a ser um evangelista, plantador de igreja. Nós temos condições especiais, uma estrutura maravilhosa, um corpo de professores também capacitados. Você jovem, você irmão e irmã em Cristo, aqui da região sudeste e sul do país, você do Brasil inteiro, se deseja estudar conosco, venha estudar no Instituto Bíblico de Itapeva uma nova realidade na preparação de evangelistas para plantação e revitalização de igreja. O IB terá duração de 2 anos. Nós temos moradias separadas para rapazes e moças, a mensalidade R$ 800. Estamos oferecendo bolsas também de até 100%, de 10% a 100%. Nós vamos estudar cada situação. Então entre em contato conosco, olha aí, o meu telefone particular, você pode ligar para mim, mandar um WhatsApp, enfim, vou te atender pessoalmente, mas venha para o IB. Queremos investir na sua vida. Deus abençoe você.
Ó, um probleminha técnico, mas assim que a gente conseguir resolver, eu mostro para vocês o vídeo do ponto de vista da Vivi Cardinale, acessibilidade ou inacessibilidade, tá bom? Mas fica ligadinho que a gente não vai deixar de passar para você, tá? Assim que a gente conseguir arrumar, a gente mostra, tá? E agora eu quero falar para você um recadinho importante, para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e sofisticação que os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e também funcionalidade do seu espaço, seja qual for ele. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem uma customização única. E eu quero te convidar para conferir mais detalhes nesse vídeo. Dá uma olhadinha. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, dica nossa para você se surpreender, né? Entre em contato lá com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento pelo site fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram, @fingermorumbi, e saiba mais detalhes. Também tem o WhatsApp 011 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados, tá bom? Fica aí a dica nossa do Manhã IPP, da IPP TV, para você que quer fazer móveis planejados. E, gente, tem mais Minuto Curioso, né? Tem curiosidades bem legais para você que nós preparamos para hoje. Vamos ver quais são? A mais conhecida flor gigante é a Titan Arum. Um único exemplar pode medir até 3 metros de altura. Popularmente chamada de flor cadáver, a Titan desabrocha a cada 6 ou 9 anos. O apelido se justifica. Ela possui um cheiro insuportável, imagina. Além de linda, meu Deus, apesar de linda, né, tem esse cheiro insuportável, por isso que é chamada flor cadáver. Outra curiosidade, em relação às rosas, elas são usadas em sorvetes, geleias e doces. Elas servem também como aromatizante em salada e, pasmem, vinhos. Olha que legal, né? Rosas, quem diria, né? Outra curiosidade, a menor flor do mundo é a da Galinsoga parvíflora, né? Uma espécie de erva daninha com 1 milímetro de comprimento e 0,3 milímetros de largura. Olha só que interessante, está aparecendo aí na sua tela a menor florzinha do mundo. Olha aí no seu Minuto Curioso, né? Várias curiosidades para você. E falar em flor, nosso passatempo de hoje também tem a ver com vegetais, né, com flores. Vamos lá ver com plantinhas, vamos ver qual é o nosso passatempo, dica de lazer incrível que nós separamos para você hoje. Olha só, eu quero falar que o nosso passatempo de hoje é sobre
o Museu da Arte, a exposição Portinari, né? Deixa eu só corrigir isso daqui, gente, porque sobre o Jardim Botânico de São Paulo, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre o Jardim Botânico de São Paulo. Eu só vou falar que eu vou deixar para amanhã eu falar do Jardim Botânico de São Paulo, porque o nosso tempo está correndo e eu quero dar parabéns para os aniversariantes. Não posso deixar de dar parabéns para os aniversariantes hoje. E amanhã eu falo então do Jardim Botânico de São Paulo, né, que é um dos passatempos escolhidos para a gente indicar para você. Então vale para você voltar aqui amanhã, tá bom? Vamos lá para os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para a Adriana de Farias, o Carlos Cruz, o Francisco Marques, também o Henrique Martins, a Hortência Daniel, a Leia Oliveira, o Nilson da Silva, o Paulo Umbelino, o Samuel Teixeira, o Ricardo Catarino Júnior, o Rodrigo Gualano, a Ruth Marcelino e o Samuel Carvalho. Que Deus abençoe muito você. Seja um dia de comemorar, um dia de alegria, de agradecimento a Deus por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Receba o nosso abraço com carinho. Feliz aniversário, né? Aqui da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. E se você está aí assistindo, está de aniversário, conhece alguém que está também, receba o nosso abraço com carinho, tá bom? Que Deus abençoe muito você. Eu fico por aqui, mas amanhã eu estou de volta. Vou prometer para você, vou cumprir amanhã, ó. Vivi Valverde com acessibilidade e inacessibilidade, ponto de vista de moda, e também a nossa dica de passatempo sobre o Jardim Botânico de São Paulo, que é maravilhoso. Então, te espero amanhã de volta para conferir essas duas que eu fiquei devendo hoje, mas amanhã eu mostro para você, prometo, tá bom? Beijo, fique com Deus e até amanhã. Fique agora com Roberto Quirino e Tainá Félix no Notícias do Bem. Tá, até amanhã.